Gente, eu estou aqui para comentar com vocês os episódios 3 e 4 da 11ª temporada de The Walking Dead. Aqui no canal já tem aí a crítica do primeiro e segundo episódio. Eu vou deixar aqui para vocês linkado no card. Também tem resumão da 9ª e 10ª temporada. Também vou deixar aqui no card para vocês que ainda não conferiram. E o episódio 3 já começa daquele jeito, né? O grupo da Meg que tinha ido ali procurar mantimentos, fugindo dos ceifadores. E para quem queria ver uma batalha entre eles, ainda não foi este o momento. Eles fogem ali, logo se separam, e aí a gente acompanha mais a Meg, que novamente está ao lado do Negan. Eles exploram bastante essa relação deles, né? Que ficam sempre ali conflitando, eles ainda não se encontraram muito bem, e novamente eles entram nesse conflito no terceiro episódio. E a Meg, que ficou ausente um certo período da série, mas vem com tudo nessa 11ª temporada. Ela volta aí se consagrando como uma das protagonistas dessa 11ª temporada. Ela tem ganhado bastante destaque ao longo dos episódios, e não foi diferente aqui nesse terceiro episódio, inclusive tendo que tomar uma decisão importante ali em relação ao Alden, que estava ferido. E nós vemos que mesmo com tudo que ela passou, porque ela descreve isso nessa temporada, sobre as coisas que ela passou, as perdas que ela teve, ao foco agora que ela dá no seu filho, mas mesmo assim nós vemos que ela ainda tem aquele lado humano, aquele coração bom. Ela não queria deixar ele ali pra trás, apesar da insistência do Negan, mas ela é obrigada, é forçada a tomar essa decisão difícil para que os dois consigam prosseguir. E outro personagem que tem também se destacado bastante, aí já, né, desde a temporada passada, principalmente, é o Gabriel. Eu não sei se alguém esperava que ele fosse chegar a ser um personagem tão importante. Ele meio que quase que assumiu o comando aí de Alexandria, né? Porque ele assumiu o comando do conselho e ele tem se tornado um personagem muito importante. E mais uma vez aqui nesse terceiro episódio, a gente viu eles explorando os conflitos internos do Gabriel, as mudanças dele. Porque se você reparar bem, o Gabriel tem mudado bastante. Ele tem perdido um pouco aquele lado meio humano. Ele ainda, claro, né, ele tem esse lado, mas dá pra ver que ele tem tomado umas atitudes um pouco mais duras, um pouco mais frias, e que ele tem questionado bastante essa questão da fé. E não foi diferente nesse episódio. Mais uma vez a gente viu ele ali bem diferente, um pouco mais duro, e já aí com sinais claros de incredulidade. E nos episódios passados tinham sido apresentados pra gente alguns personagens novos. Eu cheguei a comentar isso aqui no vídeo passado, né, que eu analisei os 2 primeiros episódios, e até falei com vocês do Duncan, que foi um personagem que eu me identifiquei um pouco mais e que eu tinha curiosidade para poder conhecer um pouco melhor a história dele, conhecer um pouco melhor esse personagem, mas infelizmente, como eu imaginei, realmente ele se foi super cedo, não deu pra ver praticamente nada dele, e ele já morre aqui no terceiro episódio. Foi bem triste porque eu realmente queria poder conhecer um pouco mais desse personagem. Então já houveram aí várias perdas de uma vez, então não vamos poder conhecer aí alguns personagens que acredito que uma parte do público talvez quisesse ver um pouco mais. E já ali no episódio 4 a gente vê o Daryl, porque ele se separou da Meg, do pessoal ali nos ataques dos ceifadores, então a gente acompanha o Daryl. Eu confesso pra vocês que toda vez que a gente acompanha o Daryl com o cachorro, eu fico com o coração apertado. Primeiro porque eu adoro o Daryl, e claro que eu não quero que ele morra, mas principalmente por conta do cachorro, gente, que eu me apeguei demais a ele, e toda vez que ele aparece corre o risco de ser mordido ou de morrer, eu já fico com o coração apertado só de pensar. Então naquele momento que ele dá o chorinho ali, parece que eles machucaram ele ao jogar ele, meu coração já ficou apertado. Eu sempre fico com medo deles matarem ele, dele ficar muito ferido. Eu realmente não sei lidar com esse cachorro e a possibilidade dele morrer ou ficar ferido. Mas é então que o Daryl tem a grande surpresa. A Lia faz parte dos ceifadores. Ela reaparece de uma forma que eu acredito que o Daryl jamais imaginou. Ele que ficou atrás dela depois de ter abandonado, né? Ele volta e não reencontra ela. E depois disso ele tinha esperança de talvez um dia reencontrá-la, mas com certeza ele não imaginou que seria dessa forma. E a Lia conta pra ele que os ceifadores são a família dela, era deles que ela comentava com ele lá no passado. Ele pensava que eles eram soldados e descobre que eram mercenários. Então ali ele percebe que ela faz parte deles, ela tem eles realmente como a família dela. E não é que o cachorro meio que trai o Daryl ali naquele momento e ele fica do lado da Lia, não quer saber de ir com o Daryl.
Daryl. Mas foi difícil pra ele, mas pra você ver que o Daryl tem um carinho tão grande pra ele, que no momento que ele pede a Lia pra fugir, ele fala com ela, só me dá o cachorro e me deixa aí. Isso aqueceu meu coração, de ver que os dois realmente, apesar do Daryl tentar mostrar aquele jeito um pouco mais turrão, tentar ser um pouco frio, não tem jeito, ele realmente tem o coração mole e realmente ele se dedica muito ao cachorro. Nos episódios passados ele já tinha arriscado a vida dele por conta do cachorro, e aqui novamente ele dá mais uma demonstração de quanto o cachorro é importante pra ele. Então a gente descobre um pouquinho mais da Lia, ela fala sobre esse passado, sobre a família dela, e finalmente podemos ver o Pope, saber um pouco mais dele. Ele meio que aceita o Daryl como parte do grupo, faz um teste com ele ali em meio ao fogo, e dá pra gente ver um pouquinho mais sobre essas crenças dele. Ele tem umas crenças ali, acredita dessa questão de passar pela prova do fogo e tudo mais, e ele confiou, né, na Lia, digamos assim, porque a Lia insistiu que queria que o Daryl pudesse fazer parte da família deles. Então ele faz o teste ali com o Daryl e inicialmente ele diz ali que o Daryl passou, mas já no final do 4º episódio a gente vê que as coisas não são simples como parece, que apesar deles se dizerem uma família e se protegerem e tudo mais, ele facilmente queima um deles por considerar que ele falhou, que ele virou as costas para a família, não protegeu um deles no momento que deveria. Então ele castiga ele ali. Então dá pra ver que, apesar deles se dizerem uma família e tudo mais, tem ali uma autoridade bem dura. E a própria Lia chega a falar algumas vezes com o Daryl que não poderia protegê-lo do líder deles, do Pope. Então vai vir coisa pela frente aí. Possivelmente vai chegar um momento que a Lia vai ter que fazer uma escolha, o Daryl ou trair a família dela. Esse momento possivelmente vai chegar e aí nós vamos ver o que ela vai decidir. Então aí nós vamos ver, né, se a Lia vai optar por salvar o Daryl e talvez aí ter que trair a família dela, ou se realmente ela vai ter que abrir mão desse sentimento todo que dá pra ver que ela ainda tem pelo Daryl pra poder ficar apoiando a família dela. E o Daryl tá fazendo um papel meio de espião ali, ele foi bem esperto, disse que não conhece o grupo, deu algumas informações pra poder fazer com que confiassem nele. Afinal de contas ele tá numa situação super complicada e somente assim ele vai poder descobrir mais os ceifadores ou até mesmo conseguir fugir. Para isso ele precisa ganhar a confiança deles e já vemos ali ele manipulando um pouco a situação e talvez ele realmente tente ganhar mais a confiança da Lia novamente. Dá pra ver que existe um sentimento entre os dois e ele mesmo disse que não acredita nessa versão dela. Ele não acredita que a Lia seja essa pessoa que está ali com os ceifadores e que está disposta a ferir outras pessoas. Vamos ver aonde tudo isso vai dar e a gente vai continuar fazendo a cobertura aqui no canal dos episódios. Vou tentar sempre fazer assim de 2 em 2 para ajudar vocês. Então não se esqueçam aí de se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nenhuma novidade que sai por aqui. Já tem vídeo aqui no canal, tanto de The Walking Dead, também tem de Fear, tem resumão, tem muita coisa aí pela frente. Então ativa as notificações aí para vocês não perderem nada. Também deixem aí nos comentários para mim o que vocês acharam desse 3º e 4º episódio. Também ficaram aflitos com a questão do cachorro, com medo dele morrer? Vocês acham que a Lia vai ficar ali do lado do Daryl, vai trair o pessoal, ou então ela vai escolher o pessoal e o Daryl vai ter mais uma decepção no currículo? Deixa tudo aí pra mim nos comentários. Então é isso, galera. Tchauzinho!